Nesse vídeo a gente vai discutir o texto do Dempsey. Ele é um professor do Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Warwick, na Inglaterra. As suas especialidades de pesquisa são a filosofia moral, a ética empresarial e a filosofia política. É um texto excelente, embora bastante denso em língua inglesa. E aqui nesse vídeo a gente vai esclarecer, aprofundar alguns pontos que talvez tenham um difícil entendimento por conta dessas questões. O texto do Dempsey tem uma proposição central, ou seja, uma assertiva que perpassa toda a argumentação do autor. E ela gira em torno da compreensão do que é cultura corporativa. Eu não vou me aprofundar no debate acerca da cultura, porque não é o objeto da nossa disciplina, mas é interessante que vocês façam uma leitura de toda a construção teórica do que é corporativa por parte desse autor. A cultura corporativa é um conceito bastante complicado dentro da teoria administrativa e é legal que a gente consiga entender qual é a posição do autor a respeito desse conceito. Essa proposição é tão fundamental para a argumentação construída pelo autor que eu reproduzi aqui uma citação literal do que é este enunciado. Para o Dempsey, todos aqueles que participam de uma cultura corporativa têm responsabilidade moral individual por todos os outros participantes daquela cultura. É uma proposição bastante rigorosa que está sujeita a algumas ressalvas. Nós precisamos entender que os sujeitos aos quais o Dempsey se refere precisam ser qualificados. Primeiro, nem todos os membros de uma organização participam da sua cultura, e este argumento é mais fácil de ser compreendido quando nós visitamos a construção teórica do Dempsey a respeito do que é a cultura corporativa. Segundo, nem todos os participantes têm consciência plena dos valores que eles mesmos promovem através da sua adesão àquela cultura corporativa. O autor apresenta na página 328 3 exemplos de sujeitos que não podem ser qualificados no tipo de argumentação que ele desenvolve ao longo do seu texto. O primeiro exemplo são novos funcionários que ainda não compreendem totalmente comportamentos e práticas nos quais eles começam a se engajar a partir do momento em que aderem àquela organização. Eu acredito, então, que se encaixam nesta qualificação os estagiários e os trainees de uma organização. A segunda possibilidade são os empregados que estão tão distantes dos processos centrais da empresa que eles não se encontram aptos a construir valores daquela cultura na qual eles estão inseridos. Os exemplos do Dempsey são equipes de limpeza, equipes de segurança, funcionários responsáveis, por exemplo, pelo restaurante, pela alimentação dos demais empregados. O último exemplo trazido pelo Dempsey são os funcionários de empresas multinacionais que estão inseridos em filiais daquela corporação que se instalam nos países que têm forte peculiaridade local que se contrapõe àquela cultura corporativa. Portanto, existem determinantes situacionais que fazem com que aquele funcionário não esteja plenamente inserido naquela cultura propagada por aquela organização. Descontadas essas ressalvas, isso significa que ainda assim existe um grande contingente de participantes organizacionais a partilhar a responsabilidade moral das ações daquela organização. Chegamos a um dos pontos mais interessantes do texto, quando o Dempsey reconta o desafio proposto pelo David Hume. Originalmente, o filósofo estava preocupado com os participantes em uma comunidade política, mas o Dempsey atualiza esse debate para o contexto organizacional. O ponto a considerar é que a questão por trás do desafio de Hume é se o consentimento tácito pode ser usado como justificativa para as obrigações de um participante em uma determinada comunidade. Eu acredito que o desafio do Hume pode ser narrado de uma maneira um pouco mais palpável, e é o que eu vou fazer a partir de agora. Agora eu vou propor a minha própria narrativa a partir da releitura sugerida pelo Dempsey sobre o desafio proposto pelo David Hume. Então vamos imaginar um sujeito que se vê numa embarcação em alto mar, que acorda, que desperta numa embarcação em alto mar. É possível que ele tenha sido levado para lá ainda adormecido, talvez bêbado. Isso não era muito
incomum na época das grandes navegações, às vezes para realizar missões difíceis, a serviço do próprio império. Muitos navios arregimentavam tripulantes a contragosto e os levavam a bordo. Então esse sujeito desperta num navio e percebe que o comandante daquela embarcação faz com que a tripulação cometa atos com os quais ele não concorda. A gente pode estar falando de pirataria, contrabando, tráfico de escravos, enfim. Pois bem, de acordo com Hume, o sujeito que se vê numa situação como essa consente com a sua própria dominação, consente com os rumos que a sua vida começa a tomar, se ele permanecer a bordo. E mesmo que a outra alternativa seja se lançar ao mar, mesmo que no mar haja tubarões, mesmo que no mar haja ondas que talvez impossibilitem a sobrevivência, que não tenha nenhum tipo de terra por perto. A escolha em permanecer a bordo é uma escolha que não encontra justificativa moral, é uma escolha que não é pautada pela virtude, que é pautada somente pela prudência, mesmo que a outra possibilidade seja uma alternativa que coloque em risco a vida daquela pessoa. Da mesma maneira, no mundo corporativo, nós podemos imaginar alguém que adere a uma organização, para usar os termos do Dempsey, sem conhecer a cultura organizacional, sem conhecer os valores daquela empresa, então percebe que aquela organização a qual ele acabou aderindo, ele acabou se associando, é uma organização que realiza atos, que se envolve em práticas, que professa valores com os quais moralmente ele não concorda. Da mesma maneira que no exemplo do navio, esse sujeito consente com a sua dominação, consente com os rumos que aquele local, que aquele navio, que aquela empresa toma, mesmo que a alternativa seja sair, seja abandonar o barco, seja voltar para o mercado, talvez colocando a sua sobrevivência em risco, talvez ficando desempregado, sendo impedido de pagar as suas contas, enfim, mesmo que a sua sobrevivência esteja em risco, moralmente o correto a fazer é se lançar ao mar, o correto a fazer é romper com os laços com essa organização, com esse comandante, com esse grupo dirigente, se a gente for usar aqui os termos do texto do Dempsey, com esse dirigente que encaminha a sua própria vida para uma jornada que para ele é moralmente inaceitável. Como implicação da argumentação desenvolvida pelo Dempsey, nós temos que, em casos de inadequação ética em contextos corporativos, a grande maioria dos responsáveis individuais acaba ficando de fora desse processo de responsabilização moral. Ou seja, tem muito mais gente envolvida moralmente em qualquer situação que aconteça em um contexto organizacional do que aqueles que são de fato moralmente responsabilizados por esta ação, por esta decisão. Neste ponto, o autor evoca também o conceito de cumplicidade para estabelecer uma distinção entre a responsabilidade moral e a responsabilidade causal numa determinada ação. A primeira conclusão do texto do Dempsey é que, frequentemente, ações morais ou as falhas relacionadas a essas ações estarão moralmente erradas porque elas irão refletir determinados valores que fazem parte da cultura organizacional. E, assim, por refletirem esses valores, eles facilitam uma má conduta por parte de todos os integrantes daquela coletividade. A segunda conclusão é que, em todos os casos de má conduta corporativa, muitos participantes podem ser responsabilizados moralmente. Muitos outros, além daqueles que estão diretamente envolvidos nas ações morais em questão. E aqui o autor impugna a escolha de se procurar um único responsável ou um pequeno grupo de responsáveis morais pela má conduta, colocando em questão o fato de que, dentro de uma organização, em função da cultura, existe um grupo muito maior a ser responsabilizado, um grupo que vai perpassar diversos níveis da organização e que não está circunscrito a um pequeno número de sujeitos desviantes ou a um pequeno grupo de sujeitos
que agiu de forma imoral, de forma eticamente condenável. Muitas outras pessoas certamente estarão envolvidas nesta ação de má conduta. Para finalizar nossa análise, eu queria voltar ao desafio proposto pelo David Hume. O personagem central da nossa história está diante de um dilema, embora não seja um dilema ético. O personagem tem opções. A primeira delas é permanecer a bordo e abraçar a carreira de contrabandista ou de pirata. A segunda opção é lançar-se ao mar com todos os riscos envolvidos. Ele tem uma escolha, ele está diante de uma escolha entre, de um lado, a prudência e o autointeresse, e do outro lado, a virtude. A escolha ética nem sempre é simples, em geral ela é bastante complexa.